Boa tarde a todos e todas que estão aqui assistindo essa aula. É a aula de Projeto de Urbanismo 1 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Alagoas. E hoje nós estamos recebendo, né, a Tuane Monteiro de Carvalho, arquiteta, que irá nos brindar aí com sua apresentação daquilo que ela trabalhou tanto durante o TFG, né, e desenvolveu uma pesquisa bem interessante sobre a região, o nosso recorte de estudo, que é, só para quem está pegando a aula nesse momento, nosso recorte é a cidade de Maceió, primeiramente, sua área urbana, e nós definimos os bairros de Guaxuma e Gaçatorta como área de intervenção, né? Então, nós estamos mergulhando em vários aspectos sobre esses dois bairros e queremos conhecer mais, né? Aprofundar as questões, discutir sobre o que é essa população, quem é que mora lá, e quais são os problemas, quais são as potencialidades, o que é que tem de bom. Vamos tentar entender, né, aquilo que implica mesmo em termos de urbanísticos, né, uma proposta para um projeto urbanístico naquela área. E aí eu passo a palavra para a professora Caroline. Aí, Carol, fala aí sobre Tuane, apresenta a nossa convidada. Vamos lá, então. Para quem não conhece, né, quem não conheceu Tuane pelos corredores da UFAL, Tuane Monteiro de Carvalho é arquiteta urbanista, graduada pela Universidade Federal de Alagoas em 2017, e também pela Savannah College of Art and Design, sócio fundadora do escritório Van Urbano, tem experiência em projetos de intervenções urbanas, atuando na cidade de Maceió, por meio da Secretaria Adjunta de Planejamento Urbano, SEDET, que foi até 2020, e atualmente está como diretora de projetos urbanos da SEDET, né, Prefeitura Municipal de Maceió. É mestranda em Dinâmicas do Espaço Habitado, pelo PPGAU da UFAL, com ênfase em desenho urbano, percepção e apropriação dos espaços públicos. E no seu TFG ela trabalhou exatamente com esse recorte que a gente vem trabalhando agora na disciplina, e a palavra está com você, Tuane. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada, Ana, pelo convite. Assim, né, uma super responsabilidade pegar o gancho da Angélica e da Regina, né? Eu sei que elas estiveram aqui conversando com vocês, mas assim, na verdade, eu resgatei uma apresentação, que foi a minha apresentação do TFG, que eu acho que vai ficar bem direcionado. Só fiz uma atualização para o pessoal entender mais ou menos onde é que eu estou nesse tempo, nessa temporalidade. Então, eu vou compartilhar com vocês e eu acho que fica melhor para eu falar com algo visual. Vou colocar aqui na tela, tá? Esse daqui é Ctrl+. Ele não tá indo. Para você está a tela cheia, não? Não, tá a tela cheia não, mas está aparecendo. Mas não tá a tela cheia não. Ele não tá do F11, deixa eu ver aqui se Ctrl L mesmo. Agora ficou. Certo, eu vou acompanhar vocês aqui pelo celular. O nome da minha pesquisa, né, que foi uma pesquisa que surgiu, né, do TFG, né, do TFG ela teve vários caminhos que foram seguidos, e se chama Um Passeio entre Dois Riachos. Eu vou explicar um pouquinho melhor, porque tem tudo a ver com o recorte de vocês, mas eu fiz outro recorte. Só para explicar, eu achei interessante colocar essa página aqui antes, que é para explicar mais ou menos como a Carol já falou, né? Eu me formei em 2017. Ô, Tuane, sumiu aqui a apresentação. Deixa eu voltar, então. A tecnologia não está comigo hoje. Acontece. Vamos ver na janela. Talvez tenha que ser tela cheia. Deixa eu colocar a tela cheia, tela inteira. Carol, eu acho que tem alguma coisa que já não é a primeira vez, né, que ocorre isso. Mas, bom,
Eu acredito que foi porque eu coloquei uma janela e não a tela cheia. Aí, como eu estava dizendo, né, um passeio dos riachos, é esse nome, e eu fiz esse panorama geral, como a Carol já falou esse textinho, não vou me alongar muito. Mas só para vocês entenderem que o meu TFG, ele aconteceu aqui entre 2014 e 2017, porque eu fiz o meu plano de trabalho, eu acredito que muitos de vocês também devem estar nessa fase de ou planejando ou fazendo, e depois eu tive a oportunidade de ir para o intercâmbio e passar 1 ano e meio fora. E aí eu já tinha feito plano de trabalho, eu já levei para o intercâmbio essa minha ideia de trabalhar esses 2 lugares que eu trabalhei no TFG. Então terminou que eu tive esse tempo inteiro para maturar, né? Praticamente 3 anos, para maturar o que eu queria fazer e achar muitas referências, né? O trabalho mesmo eu fiz entre 2016 e 2017. E aqui, o que a Carol falou, né, do que eu já fiz muita coisa depois de formada, né, já fiz bastante coisas. E hoje em dia, né, eu estou terminando o mestrado, né, e tenho essa experiência na Prefeitura de Maceió também, trabalhando com projetos urbanos. E o VAM, que a gente também faz mais projetos arquitetônicos, mas já participou de alguns projetos urbanos de concursos públicos. O que foi esse meu TFG? Foi um registro de memórias dos habitantes do bairro de Gaçatorta e Riacho Doce. E essa aqui é uma apresentação final, mas no processo eu acho interessante falar com vocês, é que eu comecei pensando que eu ia fazer um projeto. Como vocês vão chegar acredito que em PU2. Mas eu comecei pela história do lugar, e quando eu comecei a tentar ver quais métodos eu iria fazer, eu vi que daria um TFG inteiro só trabalhar a questão do levantamento histórico. E foi aí que eu me debrucei, que eu fui um pouco, em vez de fazer um super levantamento de tudo, foi uma questão de escolha também com a minha orientadora de fazer esse levantamento histórico e disso criar um produto, que vocês vão ver. O que aconteceu lá no TFG, que eu acho importante para vocês entenderem o contexto do trabalho. As minhas observações, que foram as motivações pessoais. Eu vou definir o trecho. A lente de observação, quando eu falo isso, até um pouco, eu peguei que a Ana Paula estava falando, né, das leis e normas, eu fiz essa revisão. Não foi profunda, mas ela existe nesse trabalho. Depois, eu acho que eu já passei para a Carol o trabalho completo. Acho que se vocês acharem pertinente também, vale a pena dar uma olhada, porque eu trabalho a garça e o riacho, então da parte da garça tem muita informação, assim, que eu já compilei, coisas de 2017 para trás, né? Eu falo um pouco das referências metodológicas, que eu acredito que para vocês assim, não seja tão pertinente, mas no texto em si tem também informações sobre o lugar. Eu falo sobre como eu construí essas memórias, né, esse registro de memórias e as conclusões. O recorte, ele vai para o litoral norte de Maceió, né? Então, são esses bairros, eu discuto um pouco o que é esse litoral norte, que eu acho que é interessante porque é muito diferente da resto da cidade. Das minhas motivações, o que me motivou a fazer o trabalho foi porque eu nasci na Garça, né? E toda a minha família, por parte de mãe e pai, é da Garça do Riacho. Então, assim, minha mãe mora na mesma casa, ela nasceu nessa casa, né, há 61 anos, então, assim, e essa casa já era dos meus bisavós. Então, assim, eu tenho muita carga afetiva e muitas memórias, por exemplo, as pessoas que eu entrevistei ou eram familiares ou eram vizinhos muito antigos. Então, assim, tem essa questão. A minha casa, ela não tem muros, então, assim, essa questão de sentar na porta e conversar é uma coisa muito frequente. Então, isso ajudou muito na construção desse trabalho, né? Porque é uma habilidade que já vinha comigo, essa de escutar as pessoas. A problemática, né? Eu acredito que vocês já devem ter discutido um pouco isso. E essa questão do litoral norte ter algumas características diferenciadas do centro da cidade. São lugares peculiares, né? A gente está falando da Guaxuna, da Garça e do Riacho aqui, né? Eu que introduzindo o Riacho Doce. Mas se você vê, né, o padrão, são pequenas comunidades que foram crescendo. Hoje em dia eu lembro, já tem muito maravilhoso. Tinha muros, já tem muros, as casas já foram vendidas. Enfim, é uma transformação que já vem há muitos e muitos anos. E essa é a grande problemática, né? Vocês vejam que não existe, esse prédio ele já existe hoje, tá um pouco. Esse prédio ele já tem aqui, acho que ele deve ter 15 andares, se eu não me engano. E ele é um super bloco.
Ele ocupou toda essa vilinha aqui que a gente tinha vista, que é a Jurubeba, que é um lugar que existe e que não foi mapeado. Mas existe o Riacho Doce, a Jurubeba e a Agaçató. Outra problemática que lá na época vinha discutindo e hoje a gente já vê efetividades era a questão da duplicação. Quando em 2014 eu comecei a discutir esse trabalho, não se sabia como seria a duplicação, se ela iria passar por cima, por baixo, iria desviar ou não. Então, assim, eu começo a fazer as minhas hipóteses baseadas nisso. E se passar? E se destruir? Né? E se demolir alguma coisa? Como é que vai ficar aquele lugar, né? E se tirar o trânsito, como é que vai ser também? Porque as pessoas vivem daquele movimento. As boleiras, os mercadinhos. Então, assim, qualquer intervenção vai transformar aquele lugar. E toda transformação, ela requer um estudo, né? Será que é interessante? O que será que é melhor? Enfim, eu faço essas perguntas aqui nesse texto, manifesto, e isso me direciona pelo trabalho. Como eu falei, o meu recorte foram os 2 riachos, porque Garça Torta tem um dizer, uma lenda de que seria Riacho Torto e foi traduzido Garça Torta. Eu nunca consegui, isso eu não consigo oficialmente em nenhum lugar falando sobre isso, mas é algo que várias pessoas já falaram. Tem uma ideia também de que tinha uma garça torta no riacho, enfim. Tem várias histórias, mas a ideia é de que o meu recorte ficou entre esses 2 riachos. As 2 pontes é um recorte geográfico e que também tem tudo a ver com o caminho que eu fazia na infância, porque todo final de semana eu ia visitar minha bisavó ou minhas avós, né, minha avó paterna, que mora no Riacho Doce. Então, esse caminho da Garça para o Riacho é um caminho muito presente na minha vida, né? E se você olhar com cuidado, não existe calçada, né? Acostamento, é uma estrada. Então, assim, eu discuti tudo isso. E que não era assim antes. Isso, da lente de observação, na época, a gente estava ainda na revisão do plano diretor, que ainda não foi concluída, né? Eu tô aqui, eu já fiz a conclusão da minha e falo, 6 anos depois ainda estamos esperando, né? E tem o movimento Abraça Garça, que foi muito atuante. Acredito que a Regina deve ter comentado alguma coisa sobre isso. Não tive a oportunidade de ver a outra apresentação, mas, enfim, existiu esse diálogo e esse movimento mesmo, que foi tentar entender como aquele lugar poderia falar, ter algum tipo de voz, ou seja, por meio de oficinas, envolvendo a comunidade. É interessante falar que nos cadernos técnicos da revisão do plano diretor, isso vocês têm online, vocês conseguem ter acesso. Não consegui, eu tenho esse material, porque ele foi público, que foi um estudo, né, contratado pela prefeitura. Então, assim, se pensou como seriam essas novas macroestratégias para o litoral norte. E uma coisa que me chamou muita atenção na época, e que ainda hoje a gente não tem uma definição, porque o plano diretor não foi, né, para a Câmara e não virou lei, é que parte do Riacho Doce da Garça Torta, que sobrepõe o meu recorte, virou uma zona especial, uma zona de preservação cultural, uma ZEP. Então, é importante vocês também darem uma olhada nisso, porque é algo que está em transição. Eu não sei como as professoras vão lidar com isso, eu não conversei com elas sobre isso, mas assim, a gente tem realmente uma lei vigente, mas a gente tem um processo longo de pensamento, né, e de sugestões para esse lugar. E aí eu acho que vale dialogar para ver o que é que compensa, né, assim, o que será, né, e talvez até apareça, ninguém sabe. E tudo isso está bem destrinchado no trabalho para quem tiver maior curiosidade. Além disso, a solicitação de tombamento, que foi pela professora Maria Angélica, ela tem esse material, quando ela fez essa compilação de todos os bens culturais, né, da área. Então, assim, ela deve ter falado também sobre isso. Eu vou passar isso aqui rápido, mas, assim, é porque, como estava na apresentação, o que foi meu trabalho foi esse exercício de patrimonialização. Por quê? Porque até então as coisas não eram ditas, né? Assim, todo mundo sabe que existe algo diferente, né? Alguns trabalhos já haviam sido feitos, mas a minha ideia foi fazer o registro disso. Então, e a minha pretensão era colaborar para que esse percurso histórico fosse compreendido, porque, a meu
vê naquela época e ainda hoje, isso é real, é um lugar à beira do esquecimento, né? Então, assim, pode ser que, né, essa semana mesmo jogou-se asfalto nessas palavras, né? Então, assim, e aí, o que é que a gente, né, o que é que vai ter? Então, assim, pelo menos a gente tem o registro das pessoas dizendo alguma coisa. Então, esse foi a minha grande motivação. Meus referenciais metodológicos, eles vão todos para a questão da memória, porque, como eu expliquei, eu foquei nessa parte histórica, né? Então, assim, é como se fosse um grande diagnóstico da história. Mas, como era um TFG e não era só um diagnóstico, eu tive que fazer esse processo, assim, de como eu iria tratar essas memórias. Então, eu fui em alguns referentes, a mais importante, Walter Benjamin. Então, ele me ajudou a entender o processo da escavação da memória, porque eu não só refalei o que as pessoas falaram, eu escavei a memória, ou seja, eu busquei em vários lugares, eu conversei com várias pessoas, eu cruzei os dados. Então, realmente foi um processo um pouco mais aprofundado nesse sentido. E, além disso, se você quer recontar uma história, você tem que saber para quem você vai contar essa história. Então, eu também tive no meu trabalho está registrado esse esforço de como transmitir as memórias. Porque eu me perguntei, quem vai me ouvir? Para quem eu estou fazendo isso? Então, eu pensei em fazer essas escritas e cheguei à conclusão de fazer narrativas gráficas. Porque não só escrito, mas também algo gráfico, para poder ajudar essa compreensão. Então, o meu percurso nesse acesso de memórias, que é o que está registrado no trabalho, é todo o meu pensamento sobre como acessar as memórias, e aí as referências me ajudam a ver que as experiências, ou seja, me colocar também no lugar e ajudar as pessoas a se colocarem em experiências, me ajudou a entender essas memórias e transmitir as memórias também por meio de uma experiência, porque assim ficaria mais registrado. Se eu só contasse, as pessoas talvez passassem, mas se eu criasse alguma questão, que foi o que eu fiz, eu criei os bordados, que é um jogo, porque eu pensei que para quem eu queria que me ouvisse, e eu pensei que são as gerações antes de mim, porque eu ainda tive a oportunidade de ouvir aquelas pessoas. No meu processo, teve uma das pessoas que eu entrevistei chegou a falecer no meio do processo, ou seja, eu fiz o último registro daquela pessoa. E as memórias delas, ela tinha 92 anos. As memórias dela já estavam um pouco difusas, assim. Então, todo esse trabalho de entender o que ela estava falando, para quem ela estava falando, e traduzir isso, ou traduzir é um pouco ruim, mas assim, organizar essas informações, né, em um local que outras pessoas também pudessem ter acesso. Então, daí eu criei o Bordados, que é um jogo. O embarque eu vou falar um pouco mais, que foi essa minha percepção pelo lugar. Então, eu faço essas descrições. Então, eu fiz errâncias, né, que é uma derivação da deriva, né, errâncias no local. E acabei criando um vídeo também. Eu usei essas outras ferramentas, né, para entender um pouco mais esse lugar que eu já vivia, mas eu tive que me tornar essa estranha no lugar, porque eu tinha acabado de voltar de 1 ano e meio morando fora. Então, assim, eu tive que me reaproximar do lugar e reentender toda a sua dinâmica e até, assim, esses conflitos que existem, porque como todo lugar na cidade, é um território de conflitos, onde existem vários grupos sociais que estão ali tentando dialogar ou não, né, e se conflituando. Então, assim, me colocar nesse espaço como uma estranha também foi importante. Então, eu fiz essas derivas, né, fotografando todo o levantamento fotográfico que eu tenho também. Isso é de 2017, né? Então, mas assim como o Google pode ajudar vocês. Nesse embarque, eu tive essas conversas na varanda, que eu conversei com pessoas que nasceram entre 1920 e 1945. Então, assim, as pessoas mais antigas, foram conversas mais fluidas. Eu tinha um gravador, uma microcâmera, e eu comecei a conversar com elas, e aí saíam várias histórias. E essas histórias, depois, eu fui sistematizando. Com algumas pessoas, eu digo as mais jovens, que nasceram entre 1955 e 75, e esse foi o fim do meu recorte, do ouvir, eu já criei alguns métodos. Por exemplo, eu imprimi o mapa e pedi para elas disserem o que é que você sabe, o que é que você entende desse mapa.
você podia desenhar para mim? O que é que você acha? Você podia escrever? E aí as pessoas livremente foram. Algumas desenharam, algumas escreveram, algumas desenharam e escreveram. E aí eu também tive esse material, né? O que é que as pessoas achavam daquele lugar, o que é que elas lembravam. E até uma questão física também, porque eu queria transformar isso em gráfica. Só além disso, nesse processo da escavação da memória, eu achei muitas coisas. Eu achei, por exemplo, cartas de 1935, onde Monteiro Lobato falava com um engenheiro que morava no Riacho Doce, Edson de Carvalho. Eles estavam procurando petróleo. E o interessante é que uma pessoa, na época, acho que 2016 ou 2015, fez uma dissertação só sobre essas cartas, porque um aluno chegou mostrando essas cartas. E aí, essa pessoa fez essa relação com essas cartas, e essas cartas falam do Riacho Doce. E o mais importante, e foi até essa carta que eu coloquei aqui, é que fala de São Pedro, e São Pedro já é da Garça, assim, hoje é dia de São Pedro, e existe no meu trabalho, eu falo muito essa relação, até comentei com Carol, que, assim, né, vocês recortaram a Guaxuma e a Garça, e meu recorte, eu não consigo separar a Garça do Riacho, por outras questões, porque elas são conectadas. Inclusive, por exemplo, é uma coisa que até tentou se mudar. A Garça Torta não tinha igreja, a princípio, né? A comunidade da Garça. Então, São Pedro ia visitar Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira do Riacho Doce. E aí, isso é uma tradição que nunca vi, não sei se é registrado em algum lugar fora daquele lugar. Mas a procissão é assim, a procissão da Garça vai até Riacho Doce, e a procissão do Riacho Doce vem até a Garça. Isso todos os anos. Não aconteceu agora durante a pandemia. Mas é algo assim que até chegou-se a questionar. Por que isso? Por que isso acontece? Então, assim, é um laço de várias histórias. Então, existiam várias procissões que aconteciam. Porque também essa questão da religião, ela tem essa questão da tradição. Danças, enfim. Tá tudo mapeado. Então, isso aqui também do lado é uma carta da minha bisavó. Na verdade, assim, é um relato da minha bisavó que uma tia minha anotou. Ela falando sobre os avós dela, os pais da mãe dela que foram para ali e chegaram que ela não sabe de onde. Então, assim, eu consegui pegar os diários de algumas pessoas da família e ver o que é que elas tinham anotado sobre conversas. Então, assim, foi esse aprofundamento nessas memórias. Aqui algumas fotografias. Isso aqui é da minha família, né? A maioria de registros fotográficos, né? Então, vai desde os tiradores de coco, a construção dos currais. Isso aqui é de 35. Ainda não tinha rodovia principal, né, que foi aberta, acredito que eu não vou lembrar agora, mas assim, primeiro só passava o carro de boi, eu tenho aqui o carro de boi para ir até Passo. O carro de boi de Maceió é Passo, então por isso que abriram a rodovia. E, enfim, essas questões fotográficas também tem no trabalho. E eu vou chegar agora no resultado que eu acho que é interessante para vocês olharem, que seria esse tratamento das informações que viraram conteúdos. Isso aqui são os temas que eu comecei a anotar, e tudo que as pessoas estavam falando. Era religiosidade, alguns fazeres, lugares, pessoas, festejos. E eu comecei a anotar, ver o que estava se repetindo. E com isso, eu consegui sistematizar 35 pontos, que eu chamei ponto a ponto. Então, assim, falaram desse sítio de Canto Farias, da procissão, do Mar a Maré. Eu dei nomes às histórias das pessoas e criei essas cartas. E as cartas, elas têm uma fotografia, um desenho, algum registro gráfico, e do outro lado tem a memória escrita. E, às vezes, tem duas memórias, porque é uma pessoa que falou uma coisa e outra que falou outra. Às vezes é uma memória só. E aí, tudo isso tá linkado com... Eu comecei também a trabalhar esses desenhos, né? Algumas pessoas iam desenhando assim... melhor. Uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma das conclusões desse trabalho, é que as pessoas são muito importantes para direcionar o tecido urbano, porque muitos dos relatos eram na casa da tia Maria, na casa do seu Joca, assim, ali naquele sítio seu Joca do lado era a casa de não sei quem. Então, o tecido do bairro, que foi o que eu construí depois, ele tem essa citação de pessoas que moravam, porque é assim que as pessoas se referem aos lugares. Ou o nome das árvores, na Pitombeira, que era porque tinha uma pitombeira. A pitombeira não existe mais, né? Já existem outros marcos. Outra coisa interessante foi os banhos do rio.
a cada espaço do rio Gaça-Torta, do riacho Gaça-Torta, tinha um nome de um banho. Eu já não peguei isso, provavelmente nenhuma outra geração, espero que não, mas a próxima geração, a minha, não vai pegar. Quem sabe um dia a gente retome a tomar banho de rio. Mas, assim, existia um nome para cada... Porto da Denga, Porto da Jaqueira. Cada lugar tinha um nomezinho de banho. E, assim, as pessoas foram me dizendo, olha, primeiro é esse, depois é esse. O Guguri mesmo, que é o loteamento aqui mais próximo da Guaxuma, né? Guguri era a planta que nascia aqui perto do rio. Então, assim, né? Tem essas histórias. E tudo isso, né? Esse ponto a ponto, esse nome das pessoas, me ajudou a construir esse mapa, que é o meu tabuleiro, onde eu fui relacionando as memórias no tecido geográfico. Então, assim, nesse recorte, cada um desses pontos fala de uma memória e ela está mais ou menos situada onde realmente é. Algumas são mais gerais, outras são mais específicas, como Cruzeiro. Existia um campo do Chié, existiam dunas no Riacho Doce, onde ali hoje já foi um clube que foi demolido, hoje se chama... Enfim, existiam tantas coisas que hoje já não existem mais, mas eu tentei mapear e fazer esse mapeamento da memória. Não satisfeita de criar o jogo, eu também experimentei o jogo, e foi outra experiência, foi a experiência da experiência, porque para mim era interessante saber como iria se comportar para deixar isso registrado. Então, eu convidei alguns vizinhos e primos, mais jovens, também não é tão criança, porque tem que saber ler. E a ideia é que você conte uma história para o outro. E assim foi sendo. O jogo é feito com linha e agulha, e você vai jogando dado, lendo a carta e indo para o próximo ponto. E aí não existe ganhador. Foram 2 horas de gravação e jogo. E não existe realmente quem ganha. O que existe, eles até criaram na hora lá. Tô com mais carta na mão, acertei mais. Mas a ideia é que um conte para o outro a sua carta. E aí começa. E o interessante é que naturalmente surgiram os comentários. Eita, minha mãe já falou disso, minha avó já falou disso. E aí um trocou com o outro. E no final, assim, né? Esse foi o jogo final, né? Eu já apliquei esse jogo 2 vezes. Depois eu fiz um super jogo com a comunidade, com alguns vizinhos, adultos e tudo. Mas esse aqui, o final dele, né? Que tá... Cada um tinha uma corzinha de linha e eles vão para o ponto que cai no dado. E no final eu pedi para eles escreverem sobre essa experiência, ou desenharem, ou registrarem para mim, para eu ter isso registrado. Né? Aí cada um escreveu sobre o que ficou mais marcante. E aqui eu tenho esse registro, né, que eu usei no trabalho, mas que foi muito interessante para eles prever o que para eles chamou a atenção e, de certa forma, isso ficou marcado com eles. Esse foi o passeio, né? Foi um TFG bem intenso, porque eu me envolvi muito com a história da família. Na minha casa ninguém mais deixava eu tomar café em paz, porque todo dia alguém lembrava de alguma história, me contava, eu tinha que ir lá anotar, assim, foi tipo assim, tá bom, chega, tá bom, eu vou ter que parar, tenho que entregar. Mas assim, de certa forma, eu consegui compilar muita coisa nesse trabalho e eu acho que serve para vocês entenderem um pouco que todo lugar tem memória, né? Então, por mais assim que ainda não seja uma memória registrada, tombada, né? Mas que existem essas relações, e eu acho que o mais interessante é isso, as relações humanas. São as festas de São João, que são muito marcantes, são essas procissões, coisas sutis que não estão em nenhum lugar, mas que na hora de você fazer um projeto, você vai ter que pensar isso, porque, poxa, e se voltarem, e como seria esse local tendo procissão? Como seria esse local tendo uma festa de São João no meio da rua, né? Como é essa vista das pontes. Então, são as referências que eu usei no trabalho, vocês podem ver. E é isso. Agradeço a oportunidade, né? Me deixo aberta aqui a conversar com vocês sobre qualquer dúvida. Obrigada, Tuane, mais uma vez. Maravilha, Tuane. Foi ótimo. Acho que o pessoal deve ter muitas perguntas. Eles não colocaram aqui, mas vocês podem levantar a mãozinha aí. Quiserem conhecer mais sobre a região. E
aí, não fiquem tímidos. Inclusive, eu acredito que uma das questões que vocês têm feito... Cadê a Gabriel? Uma das questões que vocês têm feito, né, esses dias, até as outras convidadas, eu acho que cabe muito bem para a Tuane, né, essa questão do tempo mesmo, né, inclusive porque ela tratou de gerações, realmente, né, você vê que ela cita bisavó, cita, né, pessoas que foram da mesma época dela e vem trazendo essa história. E eu acho que cabe muito bem a reflexão que vocês têm feito sobre esse momento agora, né? Como é que a gente faz para realmente, vamos dizer assim, como é que a gente faz para lidar com o que vem, né, de desenvolvimento, de tecnologias, de outras coisas? Como é que a gente faz para balancear, né? Qual é esse limite, né, da intervenção urbana, do que a gente precisa adequar para o momento atual e do que a gente deve manter para não perder, né? A gente refletiu muito isso também na apresentação da professora Adriana, porque ela foi mostrando como isso já tem sido perdido em outras partes da cidade, já é bem restrito, né, a uma porção de Maceió. Cleiton levantou a mão, pode falar, Cleiton. Boa tarde, Tuane. Boa tarde. Não é tanto uma pergunta, é justamente uma preocupação com relação ao que você falou e também agora que a professora Carol falou, é que quando vai se dar essa duplicação, a pista vai passar por outro lugar, né? Então, quando a gente estava fazendo os estudos de uso e ocupação do solo, a gente vê que o comércio lá se dá justamente no eixo da via. Então, assim, você vai ter provavelmente um abandono daquela área, que hoje assim, vai ficar bem menos movimentado, vai mudar muito a configuração do lugar, né? Exatamente. Obrigada pela pergunta, Cleiton. Sim, mais uma afirmação, né? Eu lembro que na época eu fazia uma analogia com o filme Carros, sabe? O Cars, daquele A Rota 66, né? acho que é da Disney, né? É, Eu saí Rota contando, 66. nos Estados Unidos eu saí contando esse problema para todo mundo. E lá eles têm um programa muito interessante, que é por eles terem passado por isso, né, que são as grandes highways que cortaram e praticamente mataram as pequenas cidades, né? Tem esse movimento mesmo. Eles têm um programa nacional chamado The Main Street. E assim, eles tentam fazer com que as pessoas vão até as ruas principais. Eu já falei isso para tanta gente, mas assim, realmente tem que ser um projeto, né, para considerar um projeto assim, considerar esse fator, porque uma via de alto... Vamos lá, vamos para Jacarecica, né? Não sei se vocês têm essa experiência, mas assim, eu acredito, assim, eu tenho muitas considerações sobre o viaduto, o local que o viaduto foi feito. Porque ali, eu estudei quando era pequena em Jacarecica, eu sei que ali era o ponto principal, ali antes era um dos centrinhos do Jacarecica, e quando você coloca um viaduto que quebra, primeiro você duplica aquela pista, coloca um viaduto, muda a faixa de pedestre para outro local, você quebra com dinâmicas de um espaço que, assim, que são coisas que são difíceis de você adaptar depois, sabe? Porque deveria ter sido pensado antes. Ou seja, não se faz mais viaduto em outros lugares. Eu não entendo, né? A gente já sabe disso, já é, não sei mais o que dizer. Já é certo, né? Assim, já tem milhares de, centenas, milhares é muito, mas dezenas de exemplos onde os viadutos estão sendo ou derrubados ou revitalizados, mudando de uso, e aqui a gente constrói desse jeito, né? Não constrói nem em lugares, digamos assim, que não tem atividade ou dinâmicas urbanas, né? Assim, eu acho que foi uma ferida muito grande na Jacarecica. E assim, é isso, é baseada nisso que eu olho para esses outros bairros. Tanto para Guaxuma, tanto para Garça, quanto... O que significa, né, uma rodovia desse porte? O que significa? Né? Então, assim, você cortar, a pessoa não vai poder passar ali, você vai passar na faixa de pedestre. As pessoas não respeitam, você vai colocar uma passarela, que ninguém vai passar na passarela, vai ser horrível. Né, vai super tampar a paisagem, ninguém vai passar, as pessoas... Enfim, tantas essas questões que a gente consegue... Né, até filme de criança já discute isso, e a gente aqui tem que
não sei, talvez seja o papel da academia mesmo. Eu estou tentando me conformar muito nesse momento. No mestrado, eu não fiquei na Garça, eu fui para o centro, porque eu fui tentar entender o problema de dentro para fora. Porque lá no meu TFG o problema era assim, a expansão. E eu fui entender por quê. O que é que está causando essa expansão? E a gente vê, né? Renega as áreas centrais, né? Você vê toda a potencialidade de outros bairros, que a gente sabe, né, que tem. E aí a gente tem que, talvez o papel da academia seja esse mesmo, revisar, reler, né? Refazer projetos, repensar a área, rever as memórias e rediscutir, porque esse é o lugar, hoje ainda é o palco que a gente tem, né, saudável para discutir essas questões. Em outros lugares já não abrem espaço para a gente discutir, né? Então, é isso. Tuane, pensar que essas estruturas, né, como o viaduto, as rodovias, é como diz, né, são estruturas rodoviárias, elas não são urbanas, né? Porque elas partem a urbanidade, ela desconecta, são estruturas que chegam a desconectar uma região. Quando a gente pensa tanto em conexões que precisam ter, né? A gente estava falando aqui sobre as necessidades dos espaços públicos, espaços para equipamentos. A gente tem muitas necessidades, né? Aí tem que ver até aonde se colocar uma estrutura rodoviária, porque se dentro de uma área urbana ela tem esse impacto, a proposta talvez fosse outra, não fosse exatamente essa. Você quer conectar cidades, uma cidade com outra, vamos pensar como é que isso daí vai se dar. Considerando a fragilidade. A gente tem a fragilidade não só dali, a gente tem fragilidade em Paripueira, mais adiante, quando vai passando nessas outras cidades, né, pequenas, povoados pequenos, que já sofrem. Paripueira é um exemplo, né? A rodovia passando ali e as pessoas atravessando de um lado para outro. A Gaçatota no Riacho Doce também é isso. As pessoas atravessam, vão comprar gelo de um lado, vão comprar, né, cerveja do outro, vão, né, fazer seus percursos, vão para sua casa, moram em Ipioca na parte de cima, atravessa. Então, é assim, pensar não a estrutura rodoviária, mas a estrutura urbanizável, né? Pensar nessa estrutura urbana mesmo. Humana também, né? Humana, eu acho que falta pensar... E humana, as pessoas, né? Porque a gente vem, assim, essa é uma crítica que é uma luta. Eu tô vendo que é uma luta para a vida. Parar de fazer lugares para os carros, né? Os lugares são primeiramente para as pessoas. E aí eu acho interessante jogar essa pergunta para vocês, né? O que vai acontecer com aquele lugar? Porque assim, a Guaxuma já está acontecendo, né? Já está acontecendo ali. Agora a Garça, tudo indica que a rodovia vai desviar e vai passar por cima, entre 1 e 2 quilômetros, até a Barra de Santo Antônio. Então, eu me pergunto, o que vai acontecer com aquele lugar nesses tópicos que o Cleiton já citou, né? Ele já comentou algumas coisas. E aí, o que é que vocês vão pensar sobre isso, né? Que eu acho que esse é o espaço, né? Ainda não, vocês estão no diagnóstico, né? Então, vocês ainda estão fazendo perguntas. Mas eu já vou mostrar propostas, né? A partir desse fechamento desse diagnóstico. Eles já vão ter que começar a pensar nisso, né? E é por isso que a gente está chamando vocês, a gente trouxe esses convidados, exatamente para ter essas reflexões. A principal dificuldade, né, e Tuane sabe bem, porque a gente esteve juntas em outros momentos, já pensando em outras disciplinas, né, lá pesquisa e urbanismo, que a gente já falava muito disso, né, como é que a gente vai conduzir a disciplina do projeto de urbanismo numa etapa de diagnóstico sem poder estar realmente vivendo a cidade, né, dentro, experienciando essas dinâmicas. E, assim, essa foi a alternativa que a gente encontrou para o momento, que realmente está sendo um momento muito difícil, né? A gente ainda cogitava conseguir fazer algumas visitas, mas já está numa fase mais complicada, não foi possível. E essa foi a alternativa, né? A gente convidou as pessoas que vivenciam esses lugares para ir trazendo essas experiências para aproximar um pouco mais. Mas é fundamental que se percebam, né? Essas demandas, essas nuances, essas necessidades, porque está sendo a nossa grande discussão. Né? Vai expandir, a gente sabe que sim, né? Agora como vai expandir e como é que a gente vai orientar nessa expansão?
E uma das coisas que a gente também reflete, Tuane, a gente já vem discutindo em outros momentos, é isso, né? Existem áreas na cidade ainda com vazios, áreas que podem ser ocupadas, porém, e assim, isso é fato, porém, a pressão que a gente vai vendo agora também pela própria questão dos bairros em subsidência, né, que coloca um volume muito maior de pessoas agora procurando moradia, ela não é que justifica, mas ela vai pressionar ainda mais por decisões nesse sentido, né? Porque a gente vai Sim. precisar pensar, porque vai vir volume grande, né? As pessoas estão sendo indenizadas agora, então agora, a partir de agora, nos próximos 2 anos, é que a gente vai ver ainda um volume muito maior de procura para uma readequação realmente do espaço, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, né, inclusive da aula, para reforçar também a importância de um plano diretor, né? Porque a gente está com um plano diretor completamente defasado, né? Da Carol, importância quando eu de falo de revisar. espalhar o centro, né, é justamente por isso, porque a cidade se espalha, se espalha, se espalha, né? Fica fazendo, não tem condições, não tem dinheiro, não tem infraestrutura de colocar esse suporte de infraestrutura adequada nesses outros lugares, que isso é muito importante, né? O saneamento está indo, mas como vai ser? Será que vai ser mesmo? Não está funcionando, não funciona em alguns lugares. Então, quando eu falo de olhar para o centro, é nesse momento, assim, a gente está com uma questão muito delicada na cidade, né? Que é um esvaziamento, né, do uso do solo, assim, né, uma expulsão mesmo de moradores de uma área central com infraestrutura. E aí, como é que a gente vai lidar com esses movimentos? Eu estou muito, assim, agora nessa minha visão, olhando para o centro da cidade, porque eu vejo que tem vários prejuízos para a área central, né? Apesar de ser ainda um lugar muito movimentado, ainda é um lugar onde várias pessoas vão, mas ninguém mora no centro. É pouco, assim, ninguém mora, o Ítalo vai brigar comigo, mas, assim, pouquíssimas pessoas moram no centro. Então, assim, para a capacidade, tem escolas no Jaraguá fechando, porque já ouvi falar que não tem aluno. Então, como é que a gente, né, num estado tão pobre, né, que não tem educação, tem escolas que não têm aluno. Então, assim, essa questão da cidade, né, é lá e cá, reverbera dos dois lados. E aí, de novo, né, essas áreas centrais bem mais infraestruturadas, né, em comparação ao que a gente tem nas áreas de expansão. Então, e aí o centro, Jaraguá, né, algumas partes já do Poço também, né. Então, se a gente estivesse direcionando já esse olhar para essas dinâmicas, para entender como é que a gente vai dar conta desse fenômeno, né, desse processo de... Realmente são mais de 10 mil imóveis já, né, de pessoas que estão sendo realocadas. Então, volume gigantesco. Precisa dimensionar isso e pensar o que é que a gente tem de capacidade já na cidade com infraestrutura, até porque isso é muito mais imediato, não dá para esperar, né, realmente você direcionar e ter uma urgência maior. Então, seria muito mais interessante estar pensando nessa dinâmica de áreas já consolidadas e também pensando nas áreas, porque a gente sabe que a expansão ela vai acontecer, mas pensando nisso, como ela vai acontecer. Exatamente. Por exemplo, eu tenho dúvida, que aí a gente entra em várias questões, né? Por exemplo, para as macroestratégias, por exemplo, a Garça mesmo é um lugar que não tem para onde expandir mais. Porque o terreno vazio é aquele loteamento Atlantis que ele foi, né? Totalmente ocupado. E o restante, a princípio, é uma área sensível, né? Porque ali, tirando aquela parte da planície, que já não tem mais o que fazer, assim, né? Espero que não façam prédio, meu Deus. Ela vai ser totalmente, né, ocupado ali para trás. Será? Uma área totalmente sensível. Então, assim, aí tem que fazer conta da cidade toda, né? Aí a cidade começa, os movimentos começam, né? Porque realmente tem pouca área de expansão. Porque o ideal mesmo seria o adensamento, onde já existe infraestrutura, né? Seria o ideal. Inclusive, o próprio desvio da duplicação, né, quando ele foi pensado, já tem alguns anos que esse desvio tenha sido pensado, né, passando ali por trás, que você colocou 2 quilômetros, mas lá em 2015, 2016, acredito eu, já tinha um conjunto Minha Casa Minha Vida, ali eram várias casas, exatamente numa área que já estava previsto em novo projeto a duplicação, então provavelmente isso já andou de novo, né, esse projeto já andou de novo. E é isso, se essas coisas... é um bairro complexo aí. Exato. Só o bairro da Guaxum já tem várias complexidades ali, porque os prédios já estão lá,
né? Você já tem um conflito de acessos, você já tem a Ecovia Norte que se mistura Sim. ali, Jacarecica, Guaxuma e Benedito Bentes, eles já se ligaram, tem um lixão ali que fica entre, né, o Guaxuma, então assim, vários Isso, o complexos. aterro. Já tem, e eu acho que a Guaxuma é um bairro que, por exemplo, toda vez que abre uma via, né, isso que você falou, é um incentivo, né? Então, assim, eu acredito que vai ser essa área aí, querendo ou não, quando se lança uma rodovia desse nível, já tá, sem rodovia, sem ônibus. Eu vi que agora lançou esse ano, né? Mas as pessoas moraram a vida toda ali, tem que ir pro terminal do Benito Bentes descer, uma coisa assim, surreal, né? Não faz sentido nenhum. Mas por E tem anos e que anos ver, aconteceu. Tony, que em termos de planejamento de cidade, se você não tem esse olhar para fazer esse balanço das ocupações. Nós temos aí, antes do caso do Bebomupim, né? Antes do caso ali, a gente já tinha uma problemática que era o esvaziamento do centro. Ele já se dava ali, já começava um processo de as pessoas saíam do centro e foi muito sintomático a saída do bom preço do centro, né? E não se imaginava a necessidade. Tanto é que as pessoas que moravam ali sentiram muito a falta do supermercado. Elas se serviam do serviço, né? Não havendo mais o supermercado ali, elas tinham que buscar em outros lugares da cidade. E aí você vê o esvaziamento de uma área com infraestrutura. Então, teria que pensar os instrumentos de incentivo à área central, né? Onde a área central pudesse ser atraente, para a moradia. Aí você vem com a questão de lá do Bemompi, a área que está sendo esvaziada, e essas pessoas vão morar em outros lugares da cidade. E aí a pressão vem para essas áreas que são sensíveis, quando você tem uma infraestrutura já instalada. Áreas como onde a Ecovia Norte foi colocada, onde não existe um parâmetro urbanístico compatível, vamos dizer. Né? Porque, né? É de interesse turístico ali? Na verdade, a Ecovia Norte, a Ecovia Norte, pelo que a gente viu hoje a gente começou a abrir os mapas, eu comecei a mostrar, tem ZR6 e tem mais acima, que eu não sei se chega perto, é ZRA3. Só a ZR6 já é uma região, vamos dizer, da cidade com baixa densificação, muito baixa, com lotes, onde só é permitido loteamentos de grande formato. O recuo de 12 metros, uma coisa assim, uma loucura, né? É muito grande e com a taxa de ocupação bem baixa. Ou seja, a intenção na época, lá em 2005, foi realmente ali não se ocupar de loteamentos de grande porte. Até de interesse social você tem dificuldade de trabalhar para aquela região. Então, tem que pensar realmente essa área fazendo um balanço. Vamos pensar a cidade toda, não dá na nossa disciplina. Só pensar a cidade toda agora. Mas a gente dá para pensar essa relação desses dois bairros, né, Guaxuma e Gaçatoca, com a cidade, que é isso que a gente está fazendo agora. Qual é essa relação? Se vai haver uma demanda por habitação e aonde é que pode se instalar? Pode ou não pode? E como? Né? Foi o que a gente estava justamente questionando. Hoje foi o dia das questões. Isso aí que é bem interessante para eles, para os nossos. Uma coisa assim, a Guaxuma, eu não tenho tanta assim, experiência, né? Que eu sempre passei pela Guaxuma, eu nunca tive, né, experiência mesmo na Guaxuma. Mas na Garça, uma questão que me chama muita atenção é que não existe espaço de uso público, assim, grande, né? Existe aquela pracinha que foi, né, veio sendo invadida, né? Que não sei se é uma doação, não sei. Eu sei que a igreja em si foi uma doação, mas a pracinha não sei, que é aquele Largo de São Pedro, onde tem a Casa da Arte. Então, assim, eu senti muito essa questão da Rua São Pedro, porque a rua é o espaço público, que é, de qualquer forma, mas, assim, se você joga asfalto, você está dizendo alguma coisa, né? Então, assim, eu tentei de todas as formas, falei com um monte de gente para tentar ver, porque o que acontece? Quando você joga asfalto, você diz, aqui é do carro. Essa é a mensagem que as pessoas estão ouvindo quando você faz isso, porque lá não existe calçada.
A calçada da minha casa mesmo tem 1 metro. A calçada é dentro de casa, é mais uma varanda do que uma calçada. Então, assim, tudo acontece na rua. Então, pensar essa rua como um passeio, por isso que esse nome Passeio entre Dois Riachos, ele é muito forte no meu trabalho. E por mais que eu não tenha feito projeto, no fundo do fundo, tudo que eu fiz foi pensando assim, será que um dia eu faço esse projeto? Né? Quem sabe um dia eu faço esse projeto. Mas, assim, é o passeio, né? Porque a rua é a extensão da casa. Forte. Né? O outro lado é isso que você colocou, né? Que no caso de Caça Torta, tem aquela parte já ocupada, já bem definida, né, do bairro, e tem uma parte mais acima, onde tem os condomínios fechados. Agora, eu preciso lembrar que condomínio, pela legislação atual, que quem gosta de pesquisar pode ir lá buscar, existe um percentual de área pública na legislação. Você tem que deixar a área pública, ou seja, Tem que todos fora, né? Fora do condomínio. 12,5. 12,5. Agora, eu não sei se poderia. Eu acho que pela época dele, eu acho que ele foi um loteamento fechado, né? Assim, eu não sei se ele já foi regularizado, né? Porque pela época, que não era condomínio, não tinha legislação para condomínio, né? Nesse nível, né? A lei de 2007 já é. Já é? Se foi de 2007 para cá, já. Se foi aprovado. Foi. Porque antes era loteamento, eu não lembro. A de loteamento fechado foi de 2017, né? A federal de... Não, mas de 2017. 2017. Mas a nossa já tinha condomínio, já. Mas eu já vi condomínio dentro de loteamento. Porque o que acontece é condomínio dentro de loteamento. Agora, condomínio só fora, eu não tinha essa... Então, o que a nossa de 2007 traz é isso, 12,5 fora, e aí eu acho que, não lembro se era 12,5 dentro também, né? Tem alguma coisa também dentro. 7,5 dentro, né? Ao todo tem que dar 35, né? 20% de via, uma parte de doado. Então, essa de 35 é de loteamento. 5% de comunidade. Equipamento comunitário não tem. 5% de equipamento comunitário, 7,5% de área verde e o restante de via. Ou seja, resumindo, dá 60% de área loteável, né? No caso, condominial. E aí, o que aconteceu lá, salvo engano, eles até começaram com o loteamento, mas depois eles já fizeram a mudança antes de ser entregue, eles já fizeram para condomínio. Mas eu não vejo, pelo menos eu não vejo. O que acontece? Onde está, nessa área? Uma coisa assim que a gente não fala muito é que ali atrás daquele condomínio, né? Eu peguei eu ainda tenho memória daquele terreno sem o condomínio. Ali atrás tinha uma comunidade que é uma grota, né? Que tem um morro. Grota do Araújo. A Grota do Araújo é um local assim que eu moro na casa, fui pouquíssimas vezes, porque eles são realmente muito isolados. O acesso é muito precário, não tinha muitas, assim, tinha poucos colegas que vinham para estudar assim na garça ali embaixo, né? Mas assim, é um lugar que fica meio escondido, também é algo interessante de pesquisar. E um acesso muito rápido, você chega mais rápido pelo Riacho Doce por trás do que pela frente. É interessante isso, você vai por cima, porque o Riacho Doce já é maior. Então ele tem muita gente que mora no alto, assim. E tem esse caminho que vai pelo cruzeiro, que é por trás, né? Até no meu TFG eu faço esse caminhozinho. Que as pessoas preferem do que ir pela rodovia. É interessante, um caminho todo de barro, sem nenhuma infraestrutura, mas era mais rápido. Vai em Riacho Doce, né? Nesse caso. Da Garça ao Riacho, tem um caminho da Grota do Araújo. Certo. Que é um ladeira, assim. Que é outro espaço assim, que não tem muita informação. Não sei nem se o Google passou por lá, eu acho que não tem. Pode ser que não, né? Assim, tão diferente. Como eu tinha falado na aula passada, essa região que a gente está trabalhando tem uma parte já consolidada, já bem definida, urbana, mas tem uma área que ainda é bem rural, com características de sítios e chácaras, né? Ainda existe. Não sei por quanto tempo, porque os condomínios, eles se instalam, a gente tinha apontado, aqui, inclusive para vocês, pessoal, para vocês verem lá no mapa, como é o relevo da região. Como é. Os condomínios, eles tiveram um grande desafio, que foi encontrar áreas
apropriadas para instalar via e lote para as pessoas fazerem. Tanto é que muitos dos lotes desses condomínios, né, eles são em terrenos muito declivosos. As soluções arquitetônicas de pavimentos que eles fazem para poder chegar, e aí a criatividade para o arquiteto é interessante você trabalhar com, às vezes, um desafio desse, né, do terreno que não é plano, um terreno que tem um declive, então você pode, num projeto. Só que isso, para o restante da cidade, para a cidade comum, para a cidade, né, que o pessoal tem que... Não funciona muito bem. Né? Vamos ver. A gente já falou aqui sobre a questão do solo, da fragilidade, e também a questão da drenagem mesmo urbana, que o papel dos riachinhos, dos riachos, nessa drenagem, né, que vão todos para o mar. Ali não tem para onde. Todos vão para o mar. Vão ser direcionados para o Riacho Maior, o Riacho Praça Torta, o Guaxuma, e que chegam lá no mar. E aí, gente, mais perguntas para a Tuane? Eles são todos tímidos hoje, viu, Tuane? Peraí, que eu vou... Tem 3 estagiários aqui que eu contei. Cadê? Bora perguntar. Eu estou escutando com vergonha porque está sendo gravado, só pode, mas agora apareceram. O Whindersson também, olha, já 2 apareceram. Cadê, minha gente? A gente não tinha combinado que ia para fazer pergunta. Gabriela. Tinha combinado. Eu acho que eu vou fazer igual o Cleiton. De tudo assim que a gente escuta até agora, a gente só vê dificuldade de pensar numa futura proposta, né, para o trabalho. E assim, apesar de todas as palestras que a gente está tendo aqui, por fora, assim, externo, acredito que ao FAO, a gente está tendo muita dificuldade para obter informações e conseguir fazer um diagnóstico baseado em realmente dados oficiais, né, que a gente possa trazer com algum tipo de embasamento, não trazer algo que a gente acha que é assim, ou a gente tem comentários que é desse jeito, os bairros. Então, assim, está sendo bem difícil coletar dados, pelo menos eu estou sentindo e estou percebendo que não é só algo meu, é realmente, assim, algo geral entre os grupos, a dificuldade de coletar dados. Eu acho que, no final, eu me pergunto, assim, como é que a gente conseguiria coletar dados baseados em dados oficiais, se no seu... Eu vi que você fala muito sobre... Você conversou com as pessoas, né? Coisa que a gente não vai poder fazer. A gente está tentando fazer um formulário. Mas como foi que você começou a sua pesquisa baseando em dados oficiais, com fontes, tudo isso que a gente precisa para um trabalho acadêmico? Certo. Assim, existem várias formas de trabalho acadêmico, né? Eu tenho uma linha de pesquisa experimental. Quando eu falei, eu crio experiências para, né, saber para ter essas respostas, isso é uma linha. E outra coisa que eu gosto muito é a análise documental, por exemplo. Vocês podem pegar nessa dificuldade que está sendo agora, se você não consegue ir a campo, se você não consegue acessar as pessoas, você pode trabalhar os documentos. Foi o que aconteceu comigo na dissertação. Chegou um momento que, assim, eu cheguei no momento crítico de 2020 e não tinha o que eu fazer a não ser trabalhar documentos. Então, tratar documentos. Então, assim, são as redes sociais, que são documentos, são registros, né? Aí, enfim, tem uma gama e tem várias literaturas, assim, já recentes, né? Que vocês podem ver outras formas de acessar conteúdos. Para sendo dados mais específicos, eu acho que ninguém melhor do que a Ana Paula para guiar vocês, porque ela tem esses caminhos, né? Ela é essa referência o trabalho dela, dessa é uma referência, eu acho que ela com certeza está atualizada de dados, né? Acho que o governo está fazendo um trabalho de dados, tem um portal. Mas nesse outro lado, que é esse lado que eu trabalho, que é o experimental, sensível, documental, né? Eu
se eu fosse vocês, eu ia tentar ver, encontrar esses lugares, talvez virtuais, né, de discussões, ver esses trabalhos. Por exemplo, meu trabalho é de 2017, então não é recente, não é de hoje, mas tem alguma coisa. Então, talvez venha alguma coisa por ali. Eu sei que tem outros trabalhos, eu sei que tem uma dissertação de uma menina da UFPE que também fez agora. Ela fez... A Carol que me contou, inclusive. Né, Carol? Então, assim, existe... para eles também. É o da Roberta. Então, assim, isso, eu não conheço ela, mas a gente já trocou, porque parece que ela fez no centro, no TFG, e agora fez na Graça. E eu fiz, enfim, um dia eu vou conhecer também ela. Mas o que acontece? Pegar isso que já está pronto, digamos assim, e vocês conseguem fazer uma releitura, né? Porque talvez, às vezes, é isso, pegar o que já foi feito e vocês olharem com esse olhar com o tempo de hoje, né? Olha, essa pessoa aqui falou isso em data tal. E a gente hoje, vendo isso, conseguiu olhar isso e isso, sabe? Porque, enfim, as dificuldades são enormes mesmo e trabalhar com urbano é lidar com complexidades e desafios, mas acho que é a criatividade também nessa hora de ajustar os dados, fazer mapas, né? Eu gosto muito, né, de sair mapeando. Eu acho que o formulário a gente até usou, né, no PLE, também pode ser, né, uma questão de acesso, né? Enfim, não sei se eu estou ajudando muito. Uma coisa que você trouxe é porque alguns de vocês, eu acho que Lúria, quem mais fez pesquisa em urbanismo? Teve mais alguém aqui da turma que fez a disciplina. E aí... Foi Vivian, não foi ou não? Quem? Foi Lúria. Foi, professora, eu fiz. Vivian também. Foi Vivian. Alguns, né, fizeram a disciplina, ouviram de você, Tuane, aquelas experiências, né, que você teve de fazer um projeto urbanístico, né, aqueles concursos que você trabalhou, em que você, daqui de Maceió, tinha que alcançar as especificidades daquele lugar, reconhecer aquele lugar, e que você disse que só quando nos lugares que você foi mesmo, é que você conseguia realmente captar. É difícil, a gente sabe. No entanto, eu acho que a gente tem que ultrapassar essa dificuldade desse momento agora e vocês entenderem que numa situação normal, no que a gente poderia dizer, no futuro, que a gente possa percorrer o lugar, pesquisar, fazer entrevistas, o caminho é esse, né? É conhecer o lugar no lugar. Ir ao lugar. Conhecer as pessoas. Esse agora do centro mesmo, eu tive um pouco de ajuda do tempo, não sei, porque eu consegui fazer uma aproximação em 2019 e quando chegou no momento de escrever, né, ou de aprofundar, foi em 2020. Então, aí eu tive esse 2020 em casa para tratar o que eu tinha conseguido. Com entrevista, eu não trabalhei com, né, eu só trabalhei com observação, e eu deixo isso muito claro, assim, né, foram minhas observações e análise documental, né, então, assim, eu embasei e você faz esse recorte e contextualiza também, porque não, era um momento muito delicado, não tinha nem como ficar ligando para ninguém, né, assim, né, em abril de 2020, quem queria estar recebendo ligação para saber do projeto de centro, né, então, assim, foi realmente uma estratégia e eu consegui readaptar, né, e não só eu, acho que acredito meus colegas também da turma, né, tiveram que fazer essas adaptações para, digamos assim, sobreviver esse momento e não deixar, digamos assim, o trabalho científico menor por isso, ou menos relevante, não sei, né? Assim, tipo, a gente consegue, né, ter essas outras saídas. Muito obrigada. Alguém mais foi? Quem foi Ederson? Foi Ederson? Olha ele. Não, professora. Eu só levantei a mão quando ela falou. Ederson, pode falar. Tá com saudade, não? Eu estou ouvindo, eu estou levantando, viu? Porque realmente tem um problema muito sério com relação à escassez de informação. A Gabi tocou num ponto muito interessante, porque eu estou buscando informações, eu leio os artigos, leio os trabalhos, mas mesmo assim é muito difícil encontrar informações oficiais. A gente encontra informações extraoficiais.
vou pegar essa sua dica aí de tratar a informação e ver o que é que dá. Depois, nos assessoramentos com os professores. Porque tá difícil mesmo de encontrar informação. Não tem. Alguém mais, gente? Bom, eu acho que estão tímidos. Tuane, estão tímidos. Eu acho que a gente teve uma tarde bem interessante, Tuane. Gabriel se animou. Gabriel se animou. Na verdade, é uma dúvida bem simples, que eu fiquei pensando enquanto você falava, Tom. Agora, sobre o Riacho Doce, né? Você disse que tinha uma relação muito imbricada entre a Garça Torta e o Riacho Doce. Mas a nossa área de estudo, no caso, é Guaxuma e a Garça Torta. Aí eu queria saber se existia essa relação ou se existia algum empecilho assim, entre essas duas áreas, se a comunidade não é ligada a uma outra de certa forma, algo mais assim. Interessante. Eu me perguntei, quando a Carol falou, eu me perguntei também isso. Essa questão imbricada que eu falei é muito minha, né, da minha família e tudo, nesses processos, assim, digamos, de experiência mesmo. Eu não sei porquê, mas a Guaxuma, aí eu vou falar bem pessoal, tá? A gente não ia muito. O que acontece com o Riacho Doce e a Garça? A escola é em um, o posto de saúde é no outro. Tem isso das procissões, né? Tem, enfim, essa questão familiar e outras coisas, não sei, é muito próximo. Minha família, uma base é na Garça e a outra no Riacho, e vão ficar no meio. Enfim, é muito pessoal. A relação, aí talvez a Regina, que morou na Garça e hoje mora na Guaxuma, tenha outra percepção dessa relação, né? E tem outras pessoas que eu sei que tem casa na Garça, talvez no Gurguri, porque a própria Guaxuma, vamos lá, a Garça que eu falo, quando eu falo Garça, eu estou me referindo basicamente àquela parte plana ali embaixo. Mas existe a Garça da Grota do Andraújo, que já não é mais muito minha realidade. Existe a Guaxuma, quando eu falo Guaxuma, existe o Gurguri, existe o Poeirão, que é o Elias Pontes Bonfim, que vocês devem... que eu nunca nem fui, olha que coisa, não fui ainda, nunca fui lá. Eu só ouvi falar, né? Só me ouvi falar, porque eu nunca tive, digamos assim, nenhuma experiência lá. Já subi a Covia Norte, já é diferente. Tem aquela parte dos prédios, enfim, tipo, eu acho que a Guaxuma tem um pouco mais de complexidade, mas voltando para a relação, eu diria pouca no meu ver, apesar de conhecer algumas pessoas que também tem essa... Porque existia uma boneca da Dadude, que era do carnaval, e que eu acho que vinha da Guaxuma. O pessoal lá em casa vai saber responder melhor isso, porque aí essas questões culturais, elas falam muito da relação dos espaços, né? Tem muitas pessoas que você vê andando. Me veio aqui na mídia a questão que Regina apontou na fala dela sobre a questão fundiária da região da Guaxuma, onde os sítios, né, eram sítios que iam do mar, de contiras, que iam do mar até ali os tabuleiros, né, adentrando no território. E será que o fato da configuração fundiária, da configuração urbana mesmo, daquela região, ser mais em sítios onde não havia um arruado, sabe? Não tinha uma vila, um vilarejo. Isso não proporcionasse essas manifestações que a gente vê lá em Garça Torta. Será que... interessante isso, Ana Paula. Nos registros por exemplo, nos registros que eu achei mais antigos, do diário da minha bisavó, por exemplo, citava a Garça Torta, o Riacho Doce e a Cruz das Almas. Pulava a Jacarecia, o rio, mas não tinha. E realmente, se você for olhar a configuração desses espaços, na Cruz das Almas é que vai ter aquela igrejinha ali, que eu acho que era um arruado expressivo. Então, talvez isso tem tudo a ver. A questão porque, realmente, a Guaxuma, se você olhar mesmo, não tem um arruado muito significante, como tem nos outros dois, né? Ela é mais dispersa. Tem aquela parte do quebra-mola ali, que tem umas casinhas, eu acho que é um pessoal mais antigo. Eu sempre lembrei deles. Mas eu não sei se é igual o Riacho Doce e a Garça Torta, né? A minha casa mesmo, assim, antes da gente, né, era de taipa, tinha mais de 100 anos, né? Que era uma casa que meus bisavós compraram de veraneio.
A minha bisavó veio nova, ela era de Quebrangulo e foi ser a primeira professora do Riacho Doce. Uma das minhas bisavós. A outra era agricultora mesmo, filha, neta de holandeses. Assim, tem muitas histórias, né? Então, assim, essas duas famílias se encontraram ali, nesse local. E é por isso que eu tenho tanta informação, porque eu cresci ouvindo essas histórias. A da Guaxuma, eu não tenho tantas, assim, não é tão claro, mas eu acho que as forças que se exercem hoje sobre esses lugares, elas são semelhantes, e talvez isso seja um ponto em comum, né? Existe uma mesma força ali, exercendo sobre esses lugares, e aí a gente poderia fazer essa analogia para todos os outros arruados e bairros, que viraram bairros, né? Os bairros, eles são recentes, né? Uhum. E eu achei interessante essa ocorrência mais recente na Guaxuma, dessa movimentação mesmo, essa organização dos moradores de lá, no sentido que isso vai formando, né? Vai formando a comunidade. Eu acho que foi o Gurguri, os encontros, né? Para defender um direito que eles têm, né? de espaços verdes, de áreas verdes, de suas áreas verdes, do loteamento onde você mora. Loteamento é uma configuração recente, né? Mas que isso, a união, a busca, o encontro, vai levantando e unindo em prol de alguma coisa. Na Garça Torta era a cultura, né? Era a convivência, era a sociabilidade. Em um outro momento que nós estamos, eles foram buscar a busca pelos direitos, né? Já outro como movimento social, né? Acho que dá para a gente perceber esses dois momentos, né? Onde a Guaxuma agora se organiza, né? Se organiza em prol de um ideal que eles têm, da busca de um ideal, de uma defesa de direitos. Tem alguma coisa aí que a gente pode refletir sobre? Gabriel, pode falar, Gabriel. Eu achei interessante o que a Tony falou também sobre a questão do posto de saúde, escola. Acho que quando a gente for levantar, fazer o mapa, né, de uso e ocupação do solo na Guaxuma, a gente consiga ver também se existe uma falta desses equipamentos lá. Porque talvez possa ser isso. Uma coisa que eu estava olhando agora também no Google Maps é que o loteamento, os dois loteamentos que a Regina falou na última aula, né, eles não aparecem no Street View. Então, eles têm uma configuração meio como se estivesse isolado do resto da rodovia, que nem aparece no Street View, mesmo sendo um espaço público, né? Então, talvez tenha um pouco disso também. Se for em condomínios, eu acho que o Street View não entra. Os condomínios fechados. Eu acho que só se estiver olhando no local errado, mas foi ali onde ela tinha dito na aula, né? No loteamento, ela disse. Eu tenho eu nunca tinha me feito essa pergunta, essa questão onde estão as doações, né, dos condomínios. Na verdade, onde estão as doações dos condomínios, porque eu acho que foram loteamentos e condomínios, eu não sei. Essa questão da legislação aí, também ela se confunde muito, né? Mas, assim, é uma pergunta para se fazer, né? Já que vocês estão... Por exemplo, exatamente, porque... Morada da Garça, né? Morada da Garça deve ter alguma área pública ali. Agora, Ana Paula, então, tinha uma questão que não era... Ele não deve ter não era no mesmo... Não é nas mediações. Essa é uma questão da legislação que precisa ser revista, de repente, né? Ela tem que estar mais próxima. Eu não sei, agora... Eu também não sei. Dar uma olhada. Eu não sei se existe um raio, né? Até onde. Mas eu sei que não obriga que seja imediatamente próxima, sabe? Assim, não tem que estar no limite do condomínio. Mas eu não sei se também ela prevê um raio de até onde possa ser. Porque senão também perde o sentido, né? Da doação. E é isso, eu não sei se mas eu tenho uma impressão de que até uma que não precisa doar, né? Então, assim... eu acho que até um e-mail, né? A Morada da Garça, eu não lembro. Assim, mas eu acho que a Morada da Garça tem mais. Tem mais? Eu acho que tem mais. Né? Tem. Não é que parece 100%. 100%, não. Tem mais, ali. Vocês estão entendendo, gente, o que é que a gente está
refletindo. Eu quase uma conversa paralela aqui agora, Vou nessa reflexão. abrir aqui. É porque uma das carências ali naquela área que se percebe é a falta de área de equipamentos públicos. Todos os dois bairros têm E equipamentos comunitários, né, também. Isso. Eles não são obrigados a construir, mas é obrigado a deixar 5%, né? Isso pela 6766, né? Assim, fora o nosso, né? Tá bom, gente. Eu acho que a gente já pode concluir agora, que a gente vai dar uma passada ainda. Tá bem apertadinho o tempo. E a gente pode dar uma passadinha aí nas equipes para tirar alguma dúvida que tenham. E eu queria agradecer muito a Tuane, que ela é sempre disponível, viu? Minha gente, ela é ótima. A gente pede. Ela sempre está disponível. Eu acho que já dei PU e você foi com Paula apresentar lá o projeto, né? Verdade. Já, eu não sei se com Carol, foi com você, Carol, já? Ou foi com Flávia, eu não me lembro. Mas que Tuane já teve. Não, Foi a IDACA, não? Foi, eu lembro. Então fui eu e Flávia. Foi comigo e Flávia. Eu já conheci Tuane naquele momento da aula com a IDACA, que ela apresentou do concurso. Que foi? Então já foi outra, né? Tuane sempre. Mas que legal, eu adoro. Estou sofrendo para acabar o mestrado e me desconectar, mas eu não vou. Tá bom, obrigada. Agradeço, qualquer coisa me tenho à disposição, assim, nessa parte do diagnóstico histórico, né, que é uma área que eu trabalho em algumas informações. E é isso, boa sorte, boas perguntas a serem feitas. Tá joia. Obrigada, Tuane.